A paz do Senhor, crianças. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam todos bem. Hoje a gente vai dar sequência a mais uma aulinha, né, que tem por tema um rei bondoso. Para você que é a primeira vez que está acompanhando ou que não tem a revista, você pode pegar sua Bíblia e ir lá em 2 Samuel, capítulo 9, que é onde a gente vai estar abordando toda a nossa historinha e pode estar acompanhando por lá. Agora, você que tem a revista, pega a sua revistinha que já vamos dar início à nossa aula. Amém? Fica com a tia até o final, tá bom? Vamos aprender um pouquinho mais sobre nosso Senhor. O que Ele deseja pra gente. A lição de hoje tá super bacana. Ela vai falar a respeito de um rei bondoso. A história vai dizer que Davi e Jonas eram muito amigos. E lá no início, lembrando na nossa história passada, ele vai falar um pouco a respeito do início da amizade deles. E vocês estão lembrados o que eles fizeram no início dessa amizade? Eles fizeram uma aliança. E para selar essa amizade, essa promessa, né, Jonas deu a Davi alguns pertences dele. Vocês estão lembradas? A tia só está falando aí para vocês ir relembrando. E hoje a gente vai relembrar desse pacto que eles fizeram. Como? Chegou um tempo em que teve uma batalha e Jonatas e o seu pai veio a falecer. O que aconteceu? Uma babá, porque Jonatas tinha um filho, veio e saiu correndo. Ela ficou muito amedrontada, porque, vamos dizer assim, quem estava à frente, liderando tudo, não tinha mais, tinha falecido. E Jonatas tinha um filho, né? Naquela época tinha 5 aninhos, que tinha por nome Mefibosete. Aquela babá correndo com ele, porque ela ficou muito amedrontada, ela ficou com muito medo. Quem que ia proteger eles agora, né? E ela saiu correndo. E ela estava com o filho de Jonatas no colo. E ela acabou tropeçando e deixou o bebê cair. Aquela criança de 5 anos cair. E o que aconteceu? Ele ficou deficiente. Ele ficou deficiente e não pôde andar. Então, ela foi para uma cidade distante. Uma cidade... ela foi procurar refúgio nessa cidade, que era bem distante, que tinha por nome Lodebar. Era uma cidade muito sofrida. E lá eles permaneceram. Passado algum tempo, o rei Davi perguntou se tinha alguém, né? Porque ele nunca esqueceu daquela promessa que fez há muito tempos atrás. Ele nunca se esqueceu. E aí ele perguntou para um dos seus criados, né, se tinha alguém, né, ainda da parentela vivo, né, alguém da família do rei Saul. E o seu criado falou que tinha ainda um que se encontrava em uma terra distante. E o rei Davi perguntou quem que era. Ele falou que era Mefibosete, o filho do seu amigo querido, né, o Jonatas. O rei pediu para mandar chamar. E aí ele veio e trouxe. E Davi ficou muito feliz em poder ajudar. Ele mal conseguia andar, né? Ele só se arrastava. A história vai contar. E o rei Davi falou que devolveria tudo aquilo, né, que pertencia à família dele, que pertencia ao seu pai, ao seu avô Saul. Ele devolveria tudo. E que ele não precisava ficar naquela terra mais sofrida, naquela terra onde tinha muita tristeza, que a partir daquele momento toda vez que tivesse uma refeição, ele viveria ali no palácio, então ele se assentaria para fazer suas refeições com o próprio rei Davi. E o importante, a que a tia quer falar agora, que essa história aconteceu realmente, mas isso mostra
que somos capazes de lembrar quando fazemos uma promessa, que não devemos nos esquecer. Deus se agrada, crianças, quando realmente lembramos daquilo que fazemos, daquilo que prometemos. A nossa palavra tem que ter muito valor, muita importância. Se você já fez alguma promessa para alguém, você lembra de quando você falou que ia ajudar a mamãe e só que você não ajudou? Deus, quando você falou, a mamãe gravou e o Papai do Céu também gravou. Que você falou aquilo que iria ajudar. Então, seja fiel, independente do tempo que passar. Porque lá no céu tem um Deus que, além de prometer, ele também cumpre. E somos filhos do nosso papai lá do céu. E precisamos também honrar com as nossas palavras, com os nossos compromissos, né? A história aqui vai dizer, lá em Gálatas, 6:10 diz assim, parte B, tá bom? Devemos fazer o bem a todos. Se a gente fizer o bem, que a gente cumpra. Seja aquilo que a gente falou, né? De menor que seja, mas seja fiel naquilo, porque Deus se agrada. A história fala aqui, que Davi cumpriu a sua promessa e que Deus se alegra quando cumprimos o que prometemos e fazemos o bem a outras pessoas. Nosso Papai do Céu também é fiel, ele cumpre todas as promessas. Você lembra quando ele prometeu que nos daria, né, a oportunidade da salvação? Ele deu o seu filho e cumpriu a sua palavra. Ele deu o seu filho, o seu único filho. O que ele tinha de precioso, ele permitiu, né, sofrer na cruz, né, morrer para levar todos os nossos pecados e para que tivéssemos o direito da salvação. E o nosso Deus cumpriu a palavra dele. Cumpra a sua também, querido. Se você já é maiorzinho, está assistindo a tia aqui neste momento, lembra lá no fundo, se você prometeu algo, cumpra. Seja fiel, que Deus se agrada. Você alegra o coração do Senhor quando você tem uma atitude dessa. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor e até a próxima aulinha. Beijinho no coração de vocês. Paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, famílias. Mais um dia nós estamos aqui, mais um domingo, com a graça de Deus. Já estamos na lição de número 8 da nossa revista Saber Mais, com o título Heróis do Antigo Testamento. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre um herói teimoso. É o título da nossa lição de hoje. O nosso texto do dia nós vamos encontrar lá no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: E Deus viu como se converteram do seu mau caminho, e não lhes fez o mal. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre esse profeta, esse herói teimoso com o nome de Jonas. E nós aprendemos muito com a vida de Jonas. Aprendemos que devemos ouvir a voz de Deus e obedecer. E a Bíblia vai nos contar que Jonas era um profeta e que Deus deu a direção para Jonas para ir até Nínive para falar a palavra de Deus, para que aquele povo se arrependesse. Mas Jonas, mesmo sendo um profeta e mesmo tendo ouvido a voz de Deus, Jonas não queria ir. O povo de Nínive era um povo mau, era um povo que oprimia o povo vizinho, que maltratava o povo vizinho, inclusive o povo de Jonas. E Jonas não queria ir para Nínive, mesmo tendo recebido uma ordem de Deus. Então Jonas, achando que poderia resolver com o seu próprio braço, do seu próprio jeito, resolveu fugir. Então, pegou um navio e foi para o outro lado. Mas Deus, que
tudo vê e que dele a gente não esconde nada, sabia que Jonas estava fugindo, tentando fugir, né? E Deus mandou uma tempestade. E o navio todo mundo que estava naquele navio começou a ficar apavorado, começaram a jogar as malas para fora, jogar as malas no mar, os alimentos, e Jonas foi lá para o fundo do navio e a Bíblia conta que ele estava dormindo. E num certo momento, aquele povo desesperado acordaram Jonas e falaram para ele: olha, clama ao teu Deus para que nos livre disso aqui que está acontecendo. E Jonas então contou para eles que tudo aquilo que estava acontecendo era porque ele estava tentando fugir de Deus. E falou para eles que a única solução que eles teriam era jogar ele para fora do navio. E eles então tinham duas opções: ou deixava Jonas ali e todo mundo morria afogado, aquela tempestade não ia passar, ou eles jogavam Jonas na água. Então eles jogaram Jonas no mar. E a Bíblia conta que um enorme peixe veio e engoliu Jonas. E Jonas ficou por 3 dias e 3 noites dentro da barriga daquele enorme peixe. E ali, dentro do peixe, naquela tribulação toda, naquele lugar tão ruim, Jonas se arrependeu, orou a Deus. E Deus, que é misericordioso, que ouve o nosso pedido, que nos perdoa do nosso pecado, mandou que aquele peixe cuspisse, então, vomitasse Jonas na praia. E a partir dali, Jonas obedeceu o Senhor. Jonas então foi para Nínive e Jonas sabia que se ele falasse sobre o amor de Deus, o povo ia se arrepender. E Jonas andou em Nínive e pregou para toda aquela cidade. E a Bíblia conta que toda aquela cidade se arrependeu dos seus pecados, inclusive o rei. Trocou as suas vestes, colocou vestes de pano de saco e reconheceram que estavam errados, que estavam pecando, se arrependeram e Deus também os perdoou. E o que nós aprendemos com a história de Jonas? Uma história tão diferente. Ninguém nunca imaginou ser engolido por um peixe, ninguém nunca imaginou ser lançado no mar. Mas nós aprendemos com essa história tão diferente que nós devemos obedecer o chamado de Deus, que nós devemos obedecer a voz de Deus, que de Deus ninguém consegue fugir, ninguém consegue esconder, e que assim como Deus nos perdoa quando nós nos arrependemos, Deus também quer nos usar para levar o arrependimento às outras pessoas, a falar do amor dele para as outras pessoas. Deus nos ensina com essa lição que nós também devemos ser misericordiosos com aqueles que não conhecem o amor de Deus, com aqueles que estão errando. Devemos anunciar a palavra do Senhor a eles e orar e esperar que eles se arrependam. Nós não podemos achar que vamos fugir de Deus não falando do seu amor, fugindo daquilo que Deus tem nos ensinado. Nós aprendemos isso com Jonas. Fugir de Deus ninguém consegue. Esconder de Deus nunca vamos conseguir. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, sempre vai nos encontrar, sempre vai nos alcançar e sempre vai nos perdoar quando nos arrependemos. E quando estamos prontos, Ele sempre vai nos usar para levar mais pessoas até o caminho dele. Amém? Um beijo e até a próxima semana, em nome de Jesus. Bom dia! Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos mais um domingo para aprender junto a palavra de Deus,
o que Deus quer para nós como adolescentes, certo? Hoje vamos aprender a lição de número 8, que tem por título Os Princípios Éticos de Deus. Nossa mensagem valiosa está no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 1. Está escrito: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Já na nossa mensagem valiosa, nós temos uma mensagem, como bem fala, muito importante, muito valiosa. Na nossa mensagem valiosa, Deus nos revela um segredo. Bem-aventurado significa felizes, certo? Então, está falando aqui, nesse Salmo 119:1, que o segredo da felicidade é fazer a vontade de Deus revelada na sua palavra. Muitas das pessoas falam que não existe a felicidade para sempre, né? Que tem momentos eufóricos, momentos alegres, momentâneos. E muitas das pessoas estão atrás da busca dessa felicidade. Mas aqui nós já temos, Deus já nos revelou qual é o segredo dessa felicidade. E o segredo para nós ser felizes é fazer a vontade de Deus. E onde que a gente encontra essa vontade de Deus? Na palavra dele. Ele nos revela a sua vontade na palavra. Então, tem jeito de ser feliz sim, em Cristo Jesus, fazendo sua vontade. Os princípios éticos de Deus, quando falamos de ética, são um conjunto de regras e valores que determinam uma conduta moralmente correta, certo? Sempre a ética e a moral, uma é consequência da outra, certo? Nossa verdade aplicada vai falar que a obediência à Bíblia é essencial para uma vida correta diante de Deus e dos homens. Se você quer ser feliz, se você é adolescente e quer ser feliz, é muito simples. É obedecer a palavra de Deus. Porque Ele nos formou, Ele conhece cada pedacinho do nosso corpo, Ele conhece cada pedacinho da nossa mente. Então, Ele nos colocou regra, nos colocou princípio, nos colocou leis, porque essas leis, esses princípios eles estão traçando o nosso caminho para a eternidade, certo? Então, eles nos estão colocando no caminho da felicidade. Em Salmo 119, ele é um livro muito comprido, mas todo ele está falando de quão importante é a lei do Senhor. E aí ele fala que são felizes aqueles que te amam. E a maneira de nós demonstrar ao Senhor que amamos é obedecendo a sua palavra, colocando em prática a sua palavra. Então, eu estava falando que Ele nos conhece. Se Ele falou para nós perdoar, Ele sabe que o perdão vai nos trazer paz, que o perdão vai nos trazer felicidade. Se Ele fala para nós obedecer aos pais, Ele sabe que a obediência aos pais não vai trazer bênção, a obediência aos pais não vai trazer vida, não vai trazer que nossos dias sejam mais compridos, mais longos. Então, esse é o segredo da felicidade. Aqui encontramos a felicidade, na palavra de Deus. A Bíblia, como eu coloquei aqui, a Bíblia é o caminho, a Bíblia é a verdade, é o livro, né? O código cristão de ética para nós, certo? Então aí nós encontramos todas as diretrizes para que nosso comportamento seja agradável diante de Deus e dos homens. Então, nós vamos encontrar que a Bíblia ela aborda todas as temáticas, a Bíblia aborda todas as áreas da nossa vida, área emocional, área amorosa, área familiar, matrimonial, amizade, finança, como você guarda o dinheiro, como que você aprende a gastar o dinheiro, como você se vestir, como você falar, como você se alimentar. Ela é um manual preciosíssimo, revelando a vontade de Deus para a nossa vida. Então aí a gente encontra todas essas regras, todos esses valores para que nós tenhamos um comportamento moralmente correto diante de Deus e dos homens. Então, Deus revelou no Antigo Testamento esse conjunto de regras e valores estava nos 10 mandamentos, né, que Deus deu para os homens por meio de Moisés. E no Novo Testamento, no Sermão do Monte, aí Jesus fala sobre essas regras, esses valores éticos para nós nos comportar, para nós seguir. E esses 10 mandamentos foram resumidos
em um só, que fala amar a Deus acima de todas as coisas e a seu próximo como a você mesmo. Então, isso o mandamento 10 foi resumido em um para nós ter um comportamento moralmente correto. Mas por que essa revista nos vai ensinar que a gente está numa crise ética? Porque tem estudo que fala que estima-se que 90% dos cristãos não possuem o hábito de ler a Bíblia, não possuem o hábito de estudar a palavra diariamente. E por essa razão estão muitos fracos, muitos frios e muitos infrutíferos. Além da Bíblia ser o livro mais vendido do mundo, ele é o livro mais vendido do mundo. Mesmo assim, as pessoas, 90% não lê a palavra de Deus, não estuda e, que falar, não pratica. Então, a ética cristã está basada na palavra de Deus e reflete os atributos de Deus, como a santidade, a misericórdia, a verdade e a fidelidade. Então, irmão, adolescente, jovem, coloque essa meta de poder todos os dias meditar a palavra de Deus para você encontrar felicidade. Ela está aqui, na nossa mão. Eu estudar a palavra de Deus e praticar ela. Que o Senhor continue abençoando sua vida. E até a próxima aula. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, iremos para mais uma lição da sala Alfa, que é a lição 8, que tem por título O Propósito de Salomão. O texto base é 1 Reis 8, do 1 ao 20. O nosso versículo-chave é: E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchia a casa de Deus, que se encontra em 2 Crônicas 5 e 14. Qual que é o objetivo da nossa lição? Saber que o Senhor tem propósito específico e regras claras para cada um de seus servos. Aqui na introdução, aqui a gente já vai ver que quando o povo de Israel ele saiu do Egito, eles estavam no deserto ali, e Deus ordenou a Moisés que construísse um lugar, um local, para a presença do Senhor ali, na qual foi construído o tabernáculo. Esse tabernáculo ele era desmontado conforme a ordem do Senhor era para eles marcharem. Então, toda vez que eles andavam, o Senhor mandava desfazer aquele tabernáculo, né? E quando eles paravam, eles montavam o tabernáculo de novo, né? E assim foi até a chegada ali na Terra Prometida, né? Aí chegando lá, nós vemos que depois de muito tempo deles estarem lá, que veio ao coração de Davi fazer alguma coisa além do que esse tabernáculo, do que essa tenda, né? E aqui a gente vai ver aqui no tópico 1, que tem a construção do templo. Então Davi, uma certa manhã, né, ele viu que ele morava num palácio suntuoso, né, coisa magnífica, e viu que a Arca da Aliança estava ali numa tenda, bem simples. E ele sentiu no seu coração de construir um templo para Deus ali, né? E ele chegou ao profeta Natã e comentou com o profeta, né? O profeta falou: faça, porque isso está no seu coração e está no coração de Deus. Porém, quando Natã saiu da presença do rei, Deus mandou Natã voltar lá e falar para que não era para Davi construir o templo, né? Que quem iria construir era o seu filho Salomão. Creio que Davi ali ele deve ter ficado entristecido, né? Porém, nós vemos que Deus não deixou que ele construísse, mas Deus deixou que ele participasse da construção ali do templo, na qual o Senhor indicou a Davi o local, indicou a planta do templo, né, como seria o templo, né, do Senhor ali, e Davi conseguiu ali separar os materiais para a construção do templo. Nós vemos aqui que Davi e Salomão eles trabalharam juntos na construção desse templo, né? Davi ele planejou e Salomão executou. Assim também né, no nosso plano de salvação, na nossa vida. Deus, ele planejou e Jesus Cristo executou. Tá? Então nós vemos aqui que a execução foi Salomão.
Então, nesse tópico 1 aqui, a gente vê que, mesmo quando temos planos bons e lícitos, isso não significa que eles terão a aprovação do Senhor. Devemos colocar tudo diante de Deus e esperar que Ele nos dê a direção. Então, às vezes, a gente pensa que aquilo que a gente vai fazer, a gente tem que ver se está na direção de Deus. Mesmo que aos nossos olhos, nossa, isso vai ser bênção. Mas a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. Pedir uma orientação a Deus. E assim Ele irá orientar-nos, né? E a gente vai fazer conforme aquilo que o Senhor tem para nós. Porque o Senhor tem um propósito para cada um dos seus filhos. Aqui a gente vai ver aqui no tópico de 2 a divisão do templo, né? A divisão do templo, ela segue a mesma do tabernáculo, tá? O templo ele tinha um átrio, onde ficava ali a bacia de bronze, tinha o lugar santo, onde ficava ali a mesa da propiciação, o altar do incenso e o candelabro, né? E o santíssimo lugar, que seria o Santo dos Santos, onde ficava ali a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, para quem não sabe, tem ali a vara de Arão, as tábuas da lei, né? E um pote com o maná que Deus mandou para o povo ali de Israel. O templo de Jerusalém foi, na verdade, um projeto do próprio Deus que Salomão apenas executou. Então a gente vê aqui que Salomão executou as ordenanças de Deus. Com acesso à presença de Deus era limitada, as pessoas precisavam de mediadores que representassem diante de Deus. Então ali tinha um templo, porém as pessoas elas não poderiam ali chegar perante Deus. Então elas tinham os mediadores, né? E hoje, na nossa vida é diferente. Depois que Jesus morreu em morte de cruz, o véu do templo se rasgou e nós temos esse livre acesso de estar na presença de Deus. Então a gente vê, antigamente o pessoal não poderiam estar na presença de Deus, mas queriam. E hoje nós podemos estar na presença de Deus constantemente e muitas das vezes não queremos estar. Então que fique no seu coração que você tem livre acesso a estar na presença do Senhor, porque o véu do templo se rasgou e você tem livre acesso a estar no Santo dos Santos. Aqui no tópico 3 a gente vai ver a inauguração do templo. Depois de 7 anos de árduo trabalho, né, a gente já vê que mesmo Deus estando no negócio, mesmo sendo a orientação de Deus, é um trabalho árduo. Então na nossa vida tudo é trabalho árduo, né? Nada você vai conseguir da noite para o dia. Mas saiba que no tempo certo vai acontecer as coisas. E ali foi a inauguração do templo. E Salomão chamou todos os anciãos da cidade de Israel, pediu para que os sacerdotes trouxessem a Arca da Aliança. Ali ele fez sacrifícios ao Senhor, né? E ali o povo se alegrou na presença do Senhor. A alegria do povo era tanta que a gente pode ver aqui no texto que a glória do Senhor cobriu o templo a ponto das pessoas não conseguirem ficar de pé, né? Então a gente vê, quando a gente consegue alegrar o coração do Senhor, Ele traz coisas gloriosas para a nossa vida, né? A ponto de a gente não conseguir entender e compreender o trabalhar do Senhor na nossa vida. A gente vê aqui, a festa ao Senhor estava tão boa que se estendeu por 14 dias, até que o rei Salomão abençoou e despediu o povo em paz. E a gente pode tirar aqui a conclusão que aquilo que nós fizermos e tiver a aprovação de Deus e alegrar o coração de Deus, Ele vai fazer uma aliança conosco. Assim como Ele fez uma aliança com Salomão ali, depois da construção do templo, Ele poderá fazer uma aliança com você. E para terminar aqui, eu só quero ler aqui, ó. O cristão deve buscar a aprovação do Senhor em tudo o que faz, a fim de glorificar o seu santo nome e receber a bênção divina sobre a sua vida. E que fique essa palavra com você e que Deus continue abençoando a sua vida grandiosamente. Amém? A paz do Senhor para os irmãos. Quero aqui mais uma vez agradecer a Deus por esse privilégio em poder compartilhar com vocês aí um trecho da nossa lição, que desta feita é a lição de número 8, que tem por tema Conhecendo algumas armas poderosas em Deus. Nosso texto áureo se encontra na carta aos Efésios, capítulo número 6, versículo de número 10. No demais, irmãos meus,
Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Hoje a nossa lição ela vai falar sobre essas armas poderosas que nós temos em Deus. Mas não somente isso, temos também como objetivo aqui da nossa lição apresentar os nossos inimigos ou o inimigo do cristão, né? Nesta jornada. A introdução da nossa lição diz que para vencer as adversidades da vida, o cristão deve saber bem quem são seus adversários e os meios pelos quais Deus o equipou para vencer as batalhas espirituais. Assim como num outro esporte qualquer em que há competidores, né, existem mais de uma pessoa competindo, aquele que treina ou que treina para esse campeonato, essa luta, enfim, ele deve conhecer seu adversário, assim como no esporte, né, e tentar se equipar para que ele possa vencer o seu adversário. Da mesma maneira como no esporte na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, também se torna necessário a gente conhecer quem são os nossos adversários para que nós venhamos nos equipar contra eles a fim de que venhamos vencer essa jornada, essa batalha. No ponto de partida, o ponto de partida da nossa lição vai dizer que é preciso estar preparado contra as forças do mal. Eu quero aqui apresentar o nosso primeiro adversário, que é o diabo, conhecido também como Satanás, e que tem também uma função aqui contra nós, que é de roubar, matar e destruir. Então esse é o primeiro adversário que nós temos e que devemos conhecê-lo. A palavra de Deus ela vai dizer que para que esse adversário ele venha fugir de nós precisamos resistir a ele. A Bíblia diz assim, resisti ao mal e ele fugirá de vós. Nós devemos ter uma postura reta, íntegra, para que o diabo ou o mal ele venha se afastar de nós. O nosso segundo inimigo, eu quero dizer que é o mundo, né? Não é o planeta Terra, a habitação do homem, porque a palavra de Deus vai dizer que Deus disse que era bom, né? Tudo que ele fez foi bom, foi muito bom. O mundo é bom, o planeta Terra é bom, mas quando a gente usa aqui o termo mundo como um dos nossos inimigos, a gente está dizendo dos seus preceitos, dos seus valores. A gente fala com relação à humanidade caída que se rebela contra o seu Deus. Isso é o mundo, isso é o que nós chamamos de mundo, os seus conceitos, os valores, a inveja, o mal, o pecado. Isso é o mundo. Esse é o nosso segundo inimigo nessa caminhada para o céu. Né? O mundo também tenta nos impedir de agradar a Deus. Quando nós nos associamos ao mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. E a palavra de Deus traz grandes conselhos e exortações a respeito de nos associarmos ao mundo, de nos tornarmos amigos do mundo. Automaticamente, fazendo assim, nos tornamos inimigos de Deus. E o terceiro inimigo nosso é a nossa carne. Ou melhor dizendo, é você, sou eu, um dos nossos 3 maiores inimigos. A nossa carne, ela tem um prazer muito grande pelo pecado, a ponto de se alegrar com a prática do pecado. Porém, se nós dermos ouvidos à nossa carne e praticar aquilo que ela deseja que nós pratiquemos, nós também nos tornaremos inimigos do nosso Deus. Atendendo aos nossos desejos carnais, nos tornaremos inimigos do nosso Deus. Por isso devemos atentar para os nossos pensamentos, os desejos do nosso coração, para que nós não venhamos ficar em rebeldia contra o nosso Deus. Então disse sobre 3 inimigos. Primeiro, o diabo, aquele que rouba, mata e destrói. O segundo, o mundo, os seus preceitos, os seus valores, a humanidade caída que se rebela contra Deus diariamente. E em terceiro lugar, é você mesmo, o seu inimigo, a sua carne, que deseja, que anseia pelo pecado, que se alegra com o pecado. Para vencer isso, somente levando uma vida com Deus. E agora, como eu falei sobre os 3 inimigos nossos, do cristão, eu quero falar sobre as nossas armas poderosas em Deus, que nós damos o nome de armadura de Deus. O apóstolo Paulo, observando ali um soldado romano e vendo algumas peças ali da sua armadura, ele fez uma ligação muito interessante.
A primeira arma poderosa em Deus que o cristão tem é o cinto da verdade, né? A gente andar em verdade, dizer a verdade. Isso se torna fundamental, inclusive é um dos requisitos que Deus quer para aquele que o busque, né? Para aquele que o adora, em espírito e em verdade. É necessário que eu e você andemos na verdade. A segunda armadura poderosa é a couraça da justiça. Se a gente for para a palavra de Deus, a gente vai observar que Deus, sempre quando fala com o homem ou quando irá falar com o homem, ele requer um senso de justiça. E nós, cristãos, devemos ter esse senso de justiça, se apegar à justiça de Deus e praticá-la. Em terceiro lugar, calçado do Evangelho. Estar calçado aqui faz referência à estrada e o caminho a percorrer. Quando falamos de caminhada e caminho, a Bíblia faz referência à vida propriamente dita. É a palavra que ilumina o nosso caminho. A nossa caminhada na fé é proporcional à nossa preparação na palavra. A Bíblia está dizendo que nós devemos nos alimentar dessa palavra para que nós venhamos torná-la, para que nós venhamos tornar a ser a carta lida por aqueles que estão lá fora. Então, eu disse aqui algumas das armas que nós temos para vencer esses nossos inimigos. Temos também o capacete da salvação, a espada do Espírito, enfim, temos algumas outras armas poderosas em Deus para nós vencermos essa batalha que não tem sido nada fácil, mas com fé em Deus, no nosso Criador, ouvindo a sua palavra e a praticando, eu tenho certeza que nós conseguiremos vencer. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.